César, tudo bem? Então, aqui é a retomada do segundo bimestre, tá? Primeira questão, tá? Complete a tarefa a seguir com a distribuição eletrônica completa dos elementos potássio, cálcio, enxofre e cloro. Segundo o diafragma de Liouville, tá? A resposta é: potássio está no quarto período e faz parte dos metais alcalinos. Cálcio também faz parte do quarto período e faz parte dos metais terrosos. Enxofre tem três períodos e faz parte dos calcogênios. E o cloro tem três períodos e faz parte dos almogênios, tá? A explicação: como a distribuição eletrônica determina o período e o grupo, que indica o nome da propriedade química, o período corresponde à maior quantidade principal ocupado pelos elétrons e o grupo do elemento como bloco S, P e o número de elementos na camada de valência. E a propriedade química, a configuração de valência, determina a tendência de perder ou ganhar elétrons, tá? Questão 2. Analisando as camadas de valência, a distribuição eletrônica da questão anterior, complete abaixo com os símbolos dos íons estáveis, tá? Os íons são K positivo, quer dizer, K não, potássio positivo, que ele perde um elétron, então ele fica positivo. Cálcio positivo também, que ele perde 2 elétrons, então é cálcio 2 positivo. Enxofre negativo, que é S2E-, que ganha 2 elétrons. E cloro negativo, que perde só um elétron, tá? Questão 3. Com base na posição dos elementos potássio, enxofre e cálcio na tabela periódica, tá? O raio atômico, tá? Vê os negócios do raio atômico, tá? Fica menor da esquerda para a direita, tá? Cloro, enxofre, cálcio e potássio. Explicação: no meio do período, o raio atômico diminui da esquerda para a direita devido ao aumento da carga nuclear efetiva. Mais prótons atraem elétrons. Descendo de um grupo é acrescentado-se um nível de energia, aumentando o raio. Assim, os elementos P dos terceiro período, como cloro e enxofre, são menores que os períodos 4. Entre o K e o... Entre o cálcio e o potássio. Tem maior raio porque sua carga nuclear é efetiva sobre o elétron mais externo. 3. B. Energia de ionização da menor tá. Potássio, cálcio, enxofre e cloro. A explicação: a energia ionizada aumenta da esquerda para a direita e átomos menores seguram melhor os seus elétrons, aumentando para cima para um grupo. Metais alcalinos como potássio têm baixa energia ionizada e halogênios como cloro têm alta energia ionizada, tá? Eletronegatividade, que seria a C. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e diminui para baixo. O cloro sendo o mais à direita e o mais topo relativo entre os quatro, ele possui maior eletronegatividade. Questão 4. Escreva fórmulas iônicas de 4 compostos iônicos que podem ser partidos o íon de potássio, cálcio, enxofre e cloro, tá? KCl, que seria a resposta entre K positivo e cloro negativo. K2S, que seria dois potássios positivos mais um de enxofre negativo. KCl2, que seria um de cálcio positivo e dois de cloro negativo. E KS, que seria um cálcio positivo mais um enxofre negativo. A questão B é o estado físico e condições de ambiente, né, que para saber se transfere, tá? O estado ambiente sólido, cristalino e iônico. A condutividade elétrica não transmite no estado sólido. Já no estado fundido ou líquido, se transmite porque na mistura aquosa, porque os íons ficam mais soltos durante a rede, tá? E a molécula formada por um íon 1S mais cloro, tá? A formulação molecular é S-cloro 2. A formação eletrônica de íon, cada cloro apresenta 3 pares isolados, mais uma ligação com S. 2 apresenta 2 ligações simples com cloro e 2 pares de elétrons não são ligados, tá? Questão 5.
Um químico recolhe um gás de temperatura de 300 kelvins, ocupando um volume de 600 centímetros quadrados, para diminuir a capacidade de recipiente. Ele precisa determinar qual será o volume do gás quando a temperatura for 277, tá? Tá, os dados são, tá. Tipo de transformação isobárica, que é a pressão constante. Cálculo de novo volume com a lei Charles, que é volume, tempo e pressão constante, tá? V2 igual a V1 x T2 barra dividido por T1, que é igual a 600 centímetros quadrados. 277 dividido por 300, que é igual a 600, x 9, 0,9, que é igual a 566 centímetros cúbicos. Então a resposta é V2, que é volume, o segundo volume, que seria 546 centímetros quadrados, tá? Questão 6, antropologia. Tá. Identifica a transformação gasosa que está acontecendo, tá? Porque afirmamos que a energia nunca desaparece. A primeira lei da termodinâmica diz que a energia é conservada e não aparece nem desaparece. A segunda lei diz que qualquer processo real, a entropia do universo tende a aumentar. Parte da energia útil é transformada em energia térmica dispersa, o que é menos disponível para realizar o trabalho. Exemplo, um motor para parte da energia química vira trabalho útil e parte vira calor disperso, que aumenta a entropia. Esse calor é menos apto que produz trabalho útil. Tá. AB seria o que significa entropia? Ou no zero absoluto. E qual lei explica isso? A terceiro princípio da termodinâmica afirma que a entropia de um cristal perfeito e ordenado tende a zero, quando a temperatura tende a 0 kelvins. Significado físico. No absoluto, tal sistema ocupa um único microestado de energia mínima. Não há energia térmica para existar o estado. Como S igual a K, N e o número de microentrados, que é igual a 1, então S é igual a 0. Questão 7. Gás ideal. Saída do vapor em uma caldeira movida para mover um motorzinho turbinado, tá? Uma turbina, né, no caso. Tá. Os cálculos a partir são que são 355 kelvins de pressão, 303 mols, 2 litros e constante de gás que é 0,08 mols por litro e mol de kelvins, tá? O resultado dessa conta é 4,305 ATMs. E a B, que é perguntando se é mais que suficiente. Sim, pois só precisa de 1,2 ATMs para mover a turbina. E como tem 4, já é mais que suficiente. 8. No início do bimestre, estudamos características das células, tá? Características das células, tá bom? Tá. E a função que as 4 têm, tá? Entre as células em... Qual que é o nome? Eucarionte, tá? Membrana plasmática, que é o que protege a célula, citoplasma, material genético, seria o DNA e ribossomos. B. Qual que é a célula que vocês camisou no item acima, considerada procarionte ou eucarionte? Eucarionte, pois as células procariontes não têm tantas organelas e o DNA fica solto dentro dela. Tá. Novo, o corpo, os seres vivos são compostos por vários tipos de moléculas orgânicas e inorgânicas, tá? As orgânicas seriam carboidratos, que a função é dar energia imediata, lipídios, que a função é reserva de energia, lipídios são gorduras, né, no caso, proteína, a função de enzimas, estrutura e transporte e defesa. E os exemplos são hemoglobina e colágeno, tá? Ácidos nucleolos, que função de armazenamento e transformar informação genéticas, como o DNA e o RNA. E os polissacaroides, função de armazenamento e suporte estrutural, reconhecimento celular, e, por exemplo, o glicogênio, celulose e o glicoproteínas, as glicoproteínas.
Tá? Função da água nos seres vivos, tá? A água ela tem várias funções, como transporte, que seria no sangue. Deixa eu ver. Meio de reação química com a hidrólise, transferência de íons. Regulação térmica, com o meio do suor. E manutenção do turgor em células vegetais. E partir em processos metabólicos. 9. Tá, já terminou a 9. Sais minerais, tá. Os principais minerais são sódio e potássio, que é condução nervosa, equilíbrio ósmico e função muscular. Cálcio, estrutura óssea e dentária. Ferro, componentes da hemoglobina. Magnésios, confortador de muitas enzimas e componentes da clorofila. E cloreto e fosfato, equilíbrio eletrônico e suco gástrico e ATPs e fosfolípidos. Tá. 10. O citoplasma das células contém várias organelas, tá? Essas organelas são ribossomos, que tem a função de síntese proteica, retículo endoplasmático rugoso, que tem síntese e transporte inicial de proteínas destinadas à membrana, e secreção ou lisossomos, tá? Retículos endoplasmático liso, síntese de lipídios, desintoxicação e armazenamento de íons do cálcio positivo, tá? Complexo de Golgi, modificação, empacotamento e distribuição de proteínas e lipídios. Lisossomos, digestão intracelular para enzimas hidrólicas. Hidrólicas, tá certo. Sei que eu tô passando um pouco mal aqui. Tá, voltei. Periódico de degradação de peróxido e metabolismo de lipídios e detox. Vacúolo central, armazenamento, regulação e ótimos do tumor, que são geralmente encontrados, quer dizer, vacúolo só é encontrado na célula vegetal. Centrílogos, organizados de fosfolítico e formação de cílios e flagelos nas células, que é nas células animais, no caso, esse aqui. Mitocôndria produz ATP por respirar central, e é a célula que faz a queima de gordura também. E o cloroplasto gera a fotossíntese, que é a conversão de energia luminosa para energia química, que é apenas em células vegetais, tá? A 10 explique em suas palavras a diferença, tá? Os ribossomos não, retículos, né, no caso. Os retículos lisos e rugosos, eles produzem as proteínas e os lipídios, né, as sínteses, né, para membrana, enquanto o complexo de Golgi ele simplesmente pega e empacota e modifica essas coisas e transfere para a célula. E é isso.